Estamos ao vivo, bom dia, bom dia. E aí, meu povo, como estamos? Dia 7. Estamos já na contagem regressiva para o final do ano, para o final deste desafio. De longe nós já viemos, desde o começo do ano nós estamos aqui compartilhando conhecimento, trazendo aí vários insights da Bíblia, vários insights de realizações profissionais, de realização de você como empreendedor, já trouxe vários insights de vendas e tudo aquilo que eu estou aprendendo eu quero trazer aqui para você para aumentar o meu conhecimento e também para te ajudar a destravar em alguma área da sua vida. Então seja muito bem-vindo. Bom, eu quero compartilhar com você um conhecimento sobre prosperidade e escassez. Eu estou estudando esses dias um livro sobre prosperidade que se chama O Tratado da Prosperidade e ele mexeu muito comigo, tá mexendo muito comigo, né? Ainda não terminei de ler, tá faltando só umas 50 páginas, mas de todo o conjunto de conteúdo que eu já li, ele já me destravou em algumas coisas e eu quero trazer aqui alguns insights para você, tá bom? Bom, quando nós vamos falar de prosperidade, né, muita gente acaba confundindo esse nome com muitas coisas e isso acaba impedindo até mesmo que ela consiga estar nesse nível de prosperidade. Então, por exemplo, a prosperidade em si é você ter equilíbrio em 3 áreas da sua vida. É você ser feliz como pessoa, de estar, sabe, em relacionamentos saudáveis, em você estar feliz consigo mesmo, em você estar cumprindo ali a sua missão, entender por que você veio ao mundo e estar ali cumprindo o seu propósito, né? Porque, como eu já falei aqui algumas vezes, todos nós nascemos com um propósito, com uma missão aqui na Terra e o nosso papel é cumprir essa missão e fazer de alguma forma com que outras pessoas sejam influenciadas ali com essa missão que nós temos. Então essa missão ela nunca trata sobre nós, né? É sempre sobre outras pessoas. Então de que forma que você consegue contribuir na vida de outras pessoas. E essa missão ela pode vir de várias formas. Pode ser você que nasceu para ser mãe e cuidar ali dos seus filhos, treinar os seus filhos para eles se tornarem grandes pessoas. Pode ser ali a forma como você lida com o seu casamento, a forma como você lida na igreja, né? Ou então no seu trabalho. Tudo que você foi aprendendo de alguma forma, você tem ali a missão de compartilhar esse conhecimento, essa transformação que aconteceu na sua vida de alguma forma, porque uma coisa que eu aprendi esse ano é que todo bloqueio tem intimidade com o propósito. Então, se tem alguma área bloqueada na sua vida e que de alguma forma você conseguiu sair desse bloqueio, isso faz parte do seu propósito de vida. Por exemplo, se você é uma mulher que sofreu muito na infância, sofreu abuso, foi ali machucada por alguém, então você se curou disso, a sua missão hoje é ensinar outras pessoas a lidar com esse tipo de sentimento. Se você for uma pessoa que sofreu muito no seu casamento, mas conseguiu ali recuperar tudo, conseguiu fazer uma nova aliança com o seu esposo e viver uma nova vida, então o seu propósito é compartilhar com outras pessoas aquilo ali que você passou. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida, né? Então eu entendo que quando você passa por uma dificuldade na sua vida e você supera isso de alguma forma, seja com a ajuda de outras pessoas, seja com o direcionamento do Espírito Santo, você tem por obrigação passar isso para outras pessoas, a partir da sua história de vida, a partir daquilo que aconteceu com você, para que outras pessoas tenham as suas vidas também transformadas. Mas não é todo mundo que está disposto a compartilhar esse conhecimento, a compartilhar aquilo que aconteceu consigo, mas é interessante que todos nós, né, venhamos ter essa consciência de compartilhar realmente aquilo que aconteceu conosco, porque nós somos influenciadores do reino. Então, quanto mais pessoas nós conseguimos alcançar com a nossa história de vida, com o nosso testemunho, mais pessoas estarão ali sendo transformadas. Ponto. A prosperidade também requer uma vida saudável. Então, quando você tem ali, você está bem de saúde, quando você consegue ali fazer atividade, ter atividade física, né, ter uma boa alimentação, então isso também te traz prosperidade. E o dinheiro em si, que é você ter ali várias fontes de rendas, é você saber ter um negócio, né, ou então o seu emprego, mas ter ali um bom rendimento daquilo dali e conseguir ali pagar todas as suas contas, ficar tranquilo em relação a isso. Então, o conjunto dessas 3 coisas torna a pessoa próspera, né?
E o que acontece? Muitas pessoas estão com deficiência em algum desses 3 pontos, seja na questão do dinheiro, seja na questão da família, né? Ou seja, a questão do propósito, ela não consegue se sentir totalmente feliz porque tem alguma, ou seja, relacionado com o seu cônjuge ou com os filhos, está faltando sempre alguma coisa ali. Ou realmente em relação à vida dela, ela não tem uma vida saudável, vive tomando remédios, passando mal, entre outras coisas. Então, a prosperidade é o conjunto dessas coisas que torna a pessoa mais completa, né? Sim, uma pessoa totalmente plena, né? E algo que atrapalha muito a prosperidade é justamente a escassez. E o que é a escassez? A escassez é o excesso de, a gente chama ela de bruxa, né? É o excesso de alguma coisa, por exemplo, ou a falta de alguma coisa. Por exemplo, às vezes isso foi uma coisa que realmente eu precisei aprender ali, a lidar com isso justamente com o meu marido, porque, tipo, na minha concepção, eu sempre, tipo, gastava tudo, mas no caso dele, mesmo tendo dinheiro, ele já não conseguia usar. Então a escassez não é necessariamente a falta de dinheiro, mas é você ter o dinheiro e não conseguir usar, achar tudo muito caro. E hoje eu olho assim para algumas coisas, né? E a pessoa assim, isso aqui tá muito caro, eu já não consigo mais ver e enxergar dessa forma. Porque cada um tem o seu preço, né? E aí eu vejo muita gente, eu não tenho coragem de dar R$ 50 num quilo de alguma coisa, eu não tenho coragem de dar R$ 100 nisso, sendo que ela não tem coragem, talvez não tenha nem o dinheiro, mas quando tem, não tem essa coragem justamente por conta da escassez. Então ela fica com medo de perder aquele dinheiro que ela tem, aquele dinheirinho suado, e justamente por ter medo, é muito interessante isso, justamente por ter medo de gastar esse dinheiro, sempre acontece alguma outra forma de esse dinheiro ele ser gasto. E essa escassez, ela persegue muitos de nós, é um bloqueio muito grande, né? Então, e ela é por etapas, a gente não consegue eliminar totalmente. Então, por exemplo, antes eu tinha alguns bloqueios de escassez em relação a algumas coisas na minha vida, eu fui quebrando isso. E aí, nesses últimos meses, né, eu cheguei a um outro nível de escassez que eu fiquei percebendo assim, nossa, mas que isso que tá acontecendo? E deu assim um nó na minha cabeça, eu tô trabalhando nisso, mas a escassez acaba sempre nos afastando daquilo que realmente é para nós vivermos, porque nós fomos chamados para sermos filhos de Deus, para vivermos o melhor nessa terra. Ele fala em João 10:10, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a abundância é ter sobra de tudo, né? E aí às vezes a gente com um pensamento de escassez acaba bloqueando as bênçãos de Deus na nossa vida. A gente acaba, eu não tenho coragem de fazer isso, isso tá muito caro. Tipo, quando você fica muito preocupado com as contas, quando você fica muito preocupado com a falta de dinheiro, e aí quanto mais você foca nisso, mais vai faltar. É impressionante. E eu consegui perceber isso realmente em algumas coisas que eu estava fazendo antes, né? Então eu tô buscando realmente essa mudança, e por isso que eu estou estudando sobre esse assunto e estou trazendo aqui para você sobre isso, porque eu percebo que a escassez é algo que bloqueia muita gente. Então às vezes a pessoa assim, eu não tenho coragem de dar R$ 300 num treinamento, sendo que um treinamento como esse pode trazer muitos e muito mais retorno para a pessoa, né? Se ela aplicar todas as estratégias. Aí, eu não tenho coragem de dar R$ 30 num e-book para me ajudar a organizar minha vida financeira. Então, se ela não tem coragem de dar R$ 30 em um investimento não tem coragem de dar R$ 30 em algo que vai ajudar ela a se organizar financeiramente, então não se sabe o que ela vai fazer, né, na vida dela. Então, a questão da escassez, ela persegue muitos de nós, porque às vezes realmente a gente não consegue alcançar o nosso objetivo, a gente não consegue alcançar aquilo que nós tanto queremos por conta desse bloqueio da escassez. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa e aqui na minha cidade tem um restaurante muito... Bom dia, meu anjo, bom dia. Tem um restaurante muito chique, muito importante aqui na minha cidade, que eu sou louca pra ir lá e eu tô me organizando pra que eu possa ir lá no próximo... acho que no período do meu aniversário, né, que é em fevereiro, que eu quero comemorar lá, ou do meu marido. E aí eu conversando com uma pessoa,
Aí eu tava falando desse restaurante que ele era muito requintado, que as comidas de lá eram muito boas e tudo mais. Aí a pessoa falou assim pra mim: eu não tenho coragem de ir num restaurante caro como esse, porque a comida é só um pouquinho e é muito caro que a gente tem que pagar. Aí eu fiquei assim pensando, nossa, como assim? E era uma pessoa que até tinha, que realmente tinha até condições boas financeiramente, digamos assim. Então, quando nós colocamos essa barreira, né? Eu não tenho coragem de dar um dinheiro para isso, eu não tenho coragem de comprar isso, eu não tenho coragem de... Então, quando você começa a expor esses tipos de pensamento, significa que você tem um problema de escassez. E isso faz com que outras coisas acabam sendo impedidas de chegar até você. Então, eu tenho algumas pessoas que eu já conversei, que elas disseram assim: eu não quero ser rica, eu só quero ganhar o suficiente para me sobreviver. E aí a gente percebe depois de um tempo que a pessoa realmente só ganha o suficiente para sobreviver. E esse para sobreviver acaba sendo uma vida cheia de faltas, sabe? Eu queria comer uma coisa, mas não tem dinheiro. Queria comer outra coisa, mas não consegue. Exatamente, isso é uma pessoa pobre de mente, é um problema de mentalidade. E tanto a riqueza como a pobreza é problema de mentalidade, E isso é algo assim que muita gente realmente não consegue crescer na sua carreira, no seu negócio, naquilo que constrói na sua vida justamente por isso, por ter esses tipos de pensamento assim. Inclusive é algo que eu coloco ali no meu e-book também, que é justamente para a pessoa ela mudar esse tipo de pensamento, porque se você ficar só focando nisso, eu não quero, tipo, esse dia eu tava conversando com uma amiga minha que ela tava com medo de assumir uma posição de promoção, porque ia ter mais trabalho, mas consequentemente ia ganhar mais dinheiro. E aí ela tava me pedindo um conselho. Eu falei assim, olha, sinceramente, se é algo que eu quero fazer, que vai me ajudar, que vai me possibilitar crescer, com certeza eu ia aceitar. Mas dá muito trabalho. Sim, gente, nós ganhamos conforme naquilo que nós trabalhamos, mas se a pessoa tiver uma mentalidade assim, sabe, de não crescimento, uma mentalidade de que, eu não vou mais trabalhar pra poder ter que ganhar mais e tudo mais. Eu só quero o suficiente, eu não quero ganhar mais, eu só quero o suficiente pra me sobreviver. E aí uma pessoa ela só sobrevive, porque existe uma diferença entre sobreviver e viver, né? Então existem zumbis em toda a face da Terra que estão só no modo sobrevivência, ou seja, só recebe o suficiente para comprar alguma coisa para comer, para comprar alguma coisa para se vestir, mas não consegue ter uma vida boa, não consegue sair, não consegue se divertir, não consegue fazer nada, justamente por esse tipo de pensamento. Então a ideia que eu quero trazer para você hoje, nessa manhã, é justamente essa: mude esse pensamento de escassez. Quantas vezes você já falou, isso está muito caro, eu não quero, não tenho coragem de... Eu já vi muita gente falando isso, não sei por que as pessoas querem comprar iPhone, eu não tenho coragem de dar esse tanto de dinheiro em um iPhone, o que esse telefone tem? Ele é de ouro, né? Tem muita gente que fala isso, e em alguns momentos eu falei isso na minha vida também. Mas eu entendi que o iPhone, ele é sinônimo de prosperidade, porque a pessoa que consegue dar 5, 6, 7 mil em um celular como esse, ela consegue ter muito mais retorno ali na vida dela. Ela tem tanta abundância ali na vida dela que ela vai investir em coisas melhores para a vida, né? Então, eu tinha, assim, uns bloqueios muito grandes nesse sentido, né? E aí, quando eu via os stories de alguma pessoa famosa falando assim, gente, essa bolsa aqui tá custando 30 mil reais. Egos, 30 mil reais uma bolsa. E eu ficava pensando, nossa, será? Aí, o que essa bolsa tem, né? Eu ficava muito pensando nisso. Só que eu aprendi que não é assim que a gente tem que ver, não é assim que a gente tem que pensar. O nosso papel é admirar, assim, as pessoas que conseguem dar isso. Poxa, se a pessoa consegue dar 30 mil numa bolsa, imagina o estilo de vida que ela tem, né? Então, mas existe aí também uma pessoa que quer comprar esse tipo de coisa só pra se aparecer. E eu não tô falando disso, tá? Eu tô falando pras pessoas que não conseguem sair do nível em que estão, porque tem ali um bloqueio na sua cabeça de que se ela gastar mais com aquilo dali vai faltar, se ela sair para passear com a família vai faltar comida na casa dela, então ela só tá no modo sobrevivência. E esse modo sobrevivência acaba sendo
feito pela escassez mesmo, sabe? De você não conseguir ter uma vida melhor, de você não conseguir ter um emprego melhor, de você não conseguir ter um rendimento melhor ali do seu salário, do seu negócio, justamente porque a sua mente está bloqueada. Então existem pessoas que não recebem mais porque não conseguem lidar com mais. Então ela tem um bloqueio ali, ela consegue chegar só até aquele nível, porque se ela ultrapassar daquilo dali, ela não sabe o que fazer com aquele dinheiro, ela não sabe o que fazer com as coisas que vão acontecendo na vida dela, né? Inclusive, pessoas assim não conseguem nem guardar dinheiro. Porque quando recebe um valor a mais, R$100 a mais, 200, 300, quando recebeu ali uma rescisão de R$5.000, R$10.000, não sabe nem o que fazer com esse dinheiro, né? Eu vejo muita gente gastando dinheiro do FGTS, faz tantos planos com ele, mas não consegue realmente usufruir de fato daquele dinheiro ou fazer algum tipo de investimento, justamente pela escassez. E a escassez não é necessariamente a falta de dinheiro, mas sim a mentalidade de como você lida com esse dinheiro, a forma como você lida com aquilo dali. E pensando nisso, gente, foi por isso que eu escrevi o e-book, né? Como ter o seu salário até o final do mês. Por quê? Porque nesse e-book eu ensino você justamente a tirar essa mentalidade de escassez, a se libertar desse pensamento de que é melhor ter um pouquinho do que não ter nada e organizar as suas finanças de uma forma que você possa viver de fato uma vida abundante. Porque o Senhor, Ele nos promete isso, viver uma vida abundante. Só que a gente não consegue viver assim porque nós não conseguimos, a maioria das pessoas não consegue administrar suas finanças, né? Outro dia eu tava pensando assim, nossa, como que era? O que eu fazia com o dinheiro que eu ganhava com meu marido? Que a gente ganhava bem, nós dois, né? Trabalhando, não temos filhos, então a gente não pagava tanta coisa assim. Mas a gente era tão escasso que o dinheiro acabava tudo e a gente ficava numa bola de neve no cartão de crédito. Então, quando eu comecei a ter essa mentalidade diferente, comecei a desenvolver habilidades diferentes, eu apliquei isso na minha vida, consegui resolver essa bola de neve, consegui sair das dívidas. E por isso que hoje eu ensino também sobre isso, porque é algo que mudou a minha vida e que pode mudar a sua vida também. Então depois você manda um direct pra mim se você tiver interesse no e-book, para que você possa realmente, de fato, mudar a sua vida financeira. Ah, Michelle, quanto é esse e-book? Apenas R$29,90. Um investimento pouco relacionado a todos os benefícios que você vai ter. Mudança de mentalidade, organização financeira e conseguir investir para o seu futuro, né? Se você fosse se aposentar hoje, será que você ia conseguir ter a mesma qualidade de vida que você tem? Acredito que não. Muita gente nem vai conseguir se aposentar, porque nós temos mais pessoas aposentadas hoje do que pessoas trabalhando, né? Então, começa a pensar sobre isso também, tá? Então, o que eu quero trazer para você nesta manhã é que você pense a respeito da sua vida financeira. Se você tem sido uma pessoa muito escassa, criticando as pessoas que são ricas, criticando a falta de dinheiro, fica só se preocupando, ai meu Deus, o que eu vou fazer para pagar essa conta? O que eu vou fazer para fazer isso, para conseguir isso, para conseguir aquilo? Uma pessoa preocupada com a sua mente, ocupada dessa forma, ela não consegue produzir, ela não consegue ter ideias, ela não consegue ser criativa e isso tudo atrapalha ali a vida dela, tá bom? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. A Ti rendemos graças, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado por nos ouvir, obrigado por nos entender, obrigado por trazer, meu Deus, novos insights, novos pensamentos para as nossas vidas. Que o Senhor venha nos dar o direcionamento e que possamos, meu Deus, através daquilo que o Senhor nos ensinar, mudar a nossa vida e a vida de outras pessoas também. Nos dê a direção, meu Deus, e nos ajuda a mudar aquilo que precisa ser mudado em nós, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um dia maravilhoso, uma quarta-feira maravilhosa. E amanhã estaremos juntos aqui novamente, tá bom? Às 6h27. Beijão!